Foi há centenas de anos, talvez mais, que aquela criatura macilenta e devoradora de crianças, o Pale Man, o Homem Pálido, tomou forma pela primeira vez. Com o tempo, ele tornou-se uma lenda, um sussurro, um conto proibido contado ao pé de ouvido de crianças que insistiam em se aventurar onde não deviam. O narrador original apenas afirma que tudo começou há muito tempo. Mas o fauno, aquele ser tão antigo quanto a própria sombra das florestas, foi além. Ele disse que o Homem Pálido tem nomes que somente o vento e as árvores conseguem pronunciar. E isso sugere algo sinistro. Ele e o fauno existiam antes mesmo da civilização humana. Bem-vindo, meus caros exploradores, a mais um vídeo aqui do Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos games e dos filmes. Hoje iremos explorar uma das figuras mais assustadoras do filme O Labirinto do Fauno. Estamos falando da história do Homem Pálido. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas algo muito importante para a gente. O Homem Pálido vive sozinho, isolado em um bolsão dimensional, um pequeno universo onde aguarda crianças imprudentes, sedentas de curiosidade para assim caírem em sua armadilha. Lá, ele permanece sentado diante de uma mesa repleta de um banquete impossível de ser ignorado. Doces, frutas e iguarias brilhantes. Essa é uma armadilha perfeita, tecida para testar o desejo e a fraqueza de um coração infantil. Só quando o banquete é tocado que ele desperta. E assim, ele coloca seus olhos nas palmas das mãos e os ergue como uma máscara impossível. E então, ele parte em busca do intruso. E no final, tudo o que resta são apenas sapatos. E bem, a quantidade de sapatos empilhados contra a parede revela um abismo de horror. O Homem Pálido, ou Pale Man, já devorou centenas de crianças. Ele apareceu apenas uma vez no filme O Labirinto do Fauno, mas entender essa criatura é a chave para compreender o quebra-cabeças inteiro que Guillermo del Toro construiu. Para descobrir quem o Homem Pálido realmente é, fique comigo até o fim dessa investigação. O Labirinto do Fauno é um filme de 2006. Um filme que mescla fantasia, guerra e horror. Dirigida pelo mestre Guillermo del Toro. E existe uma curiosidade aqui. Em 2019, del Toro produziu Scary Stories to Tell in the Dark, uma série que apresenta a Pale Lady, outra criatura pálida e impossível. E eu admito, os dois, The Pale Man e The Pale Lady, me parecem um casal que poderia muito bem serem pais de uma criatura do abismo. Mas vamos ao ponto central. Meu conceito aqui da lenda culturizada, de quando monstros da ficção são na verdade reflexos simbólicos dos medos de uma sociedade. Lembrem-se, Candyman representa a segregação racial nos Estados Unidos. Godzilla é o trauma nuclear japonês. E o Homem Pálido? Será que ele representa algo mais humano? Ou quem sabe mais terrível? Sim, é dito que Guillermo del Toro criou o Homem Pálido para representar o fascismo. Especificamente, o clima político da Espanha na década de 1940, quando a história do filme se passa. Se vocês se lembram, no filme, duas forças disputavam o poder. De um lado, o bando republicano, o povo comum, formado por trabalhadores, camponeses e a classe média urbana. Do outro lado, o bando nacional, os fascistas, liderado pelo ditador Francisco Franco, apoiados pela elite militar, pelos grandes proprietários e pela igreja.
Os fascistas queriam preservar uma Espanha tradicional, religiosa e centralizada. Os lealistas queriam separar a Igreja e o Estado. No entanto, os fascistas venceram em 1939 e a guerra continuou nas sombras por muitos anos. No Labirinto do Fauno, esse papel dos fascistas é encarnado pelo Capitão Vidal, praticamente um mini Franco que era responsável por comandar os soldados nas montanhas. A Ofélia, a menina protagonista, acaba sendo empurrada para esse mundo cruel quando a sua mãe se casa com o Vidal. E, para sobreviver emocionalmente, ela se refugia nos seus contos de fadas. E é lá dentro que ela encontra o Homem Pálido. O filme abre com o mito do reino subterrâneo, onde não existe mentira nem dor. Lá, uma princesa, quase élfica, sonha com o mundo humano. Vai até lá, perde a memória, até reencarnar e retornar. O rei cria portais para recebê-la de volta. E em 1944, resta apenas um último portal. Para provar sua essência real, Ofélia precisa cumprir 3 tarefas antes da lua cheia, reveladas em um livro de encruzilhadas. A primeira é vencer o sapo gigante que suga a vida de uma figueira. A segunda é recuperar uma adaga mágica do covil de um devorador de crianças. Nesse caso, o Homem Pálido. O Fauno entrega para Ofélia 3 fadas e faz um aviso severo. Lá você verá um banquete, mas não deve comer nada, absolutamente nada. E dá a ela uma ampulheta, pois o tempo dentro daquele lugar é mortal. Com o giz mágico, Ofélia desenha uma porta e atravessa para o outro lado. Um corredor, que lembra uma igreja católica, mas tingida de vermelho sangue, abre para um espaço estranho. O ar lá parece respirar, o ambiente parece vivo. Parece, pois tudo aquilo é uma extensão do próprio Homem Pálido. E então, ela o vê, sentado à cabeceira, diante de uma mesa cheia de tentações, olhos repousando em um prato, como oferendas de um santo profano. Os críticos já notaram que a mesa do Homem Pálido reproduz exatamente a mesa de Vidal. Ambos sentam à cabeceira, ambos têm banquetes, ambos não comem, ambos são guardiões da escassez. Vidal restringe a comida do povo para não alimentar a resistência. O Homem Pálido mata crianças que ousam pegar a sua comida. Del Toro não deixou isso acidental. O Homem Pálido é a alma interior de Vidal, a parte que não se barbeia, não se arruma, não finge civilidade. Lá, ele é um horror cru. E tem mais. Na mesa de Vidal há um padre, representante da igreja, aliado dos fascistas. E o sacerdote diz: Deus já salvou suas almas. O que acontecer com seus corpos não importa. Essa frase, Del Toro revelou, é a cópia exata de um discurso real de um padre espanhol em um campo de concentração fascista. Ou seja, o Homem Pálido não simboliza só Vidal, mas todo o fascismo espanhol e a sua aliança com a igreja da época. Por isso, o covil parece uma igreja. Por isso, os quadros na parede mostram o Homem Pálido sacrificando crianças, como se ele fosse um santo invertido, um devorador. E os olhos? Ah, os olhos. Lembra da estátua que só acorda quando Ofélia coloca o olho faltante? E o Homem Pálido que só enxerga depois de colocar os olhos nas mãos? Isso tudo fala de algo mais profundo. O olhar do poder. Quem decide ver e quem decide ignorar. Vidal olha apenas aquilo que lhe importa, a resistência nas montanhas. Ignora a resistência dentro da própria casa, de Mercedes ou do doutor até ser tarde demais. O Homem Pálido também faz isso. Ele só percebe Ofélia depois que ela o rouba. Tal como o poder autoritário, que só enxerga tardiamente. Ofélia é instruída a abrir a porta central. As fadas confirmam isso, mas a sua intuição manda abrir a da esquerda, e ela está certa. Desobedecer era o próprio teste. Del Toro explica: desobediência é uma virtude, obediência cega é um pecado. Mercedes desobedece, o doutor desobedece, a Ofélia desobedece. Mas depois de acertar a porta, ela se sente confiante demais. E o que ela faz? Ela come uma única uva. E isso é o suficiente para despertar o Homem Pálido. Então,
O gigante magro se ergue, ranjando como olhos velhos, encaixa os olhos nas mãos e os levanta ao rosto, fazendo então com que o mundo ganhe forma para ele. E ele avança, engole duas das fadas e Ofélia foge por pouco. Mais uma vez, a simbologia se sobrepõe. Vidal tropeça, tonto por causa do sonífero que Ofélia lhe deu, assim como o homem pálido cambaleia enquanto tenta pegá-la. Ambos são monstros cegos por sua própria obsessão. Ofélia escapa por pouco, desenhando uma saída improvisada. O homem pálido fica para trás, mas a sua presença ecoa. Ofélia conclui a última prova ao recusar sacrificar o irmão Dedê, outro gesto de desobediência. Ela morre, mas, a partir disso, retorna ao reino subterrâneo como uma princesa. E Vidal? Bem, ao sair do labirinto, ele encontra a resistência, e lá, ele é executado. Del Toro define assim: o fascista morre a morte mais solitária possível. O homem pálido também está só. Ele sempre esteve. Esta é uma análise muito especial sobre a criatura que é o Homem Pálido, que aparece no filme O Labirinto do Fauno. E assim, seguimos mais uma vez, através das sombras que habitam criaturas que não deveriam existir. O Homem Pálido não é apenas um monstro do cinema. Ele, na realidade, é um espelho, um símbolo, a lembrança de que existem horrores que não precisam correr atrás de você, porque eles sabem esperar. Eles esperam na sala ao lado, no silêncio das escolhas erradas, no banquete das tentações que você acha que consegue controlar. O Homem Pálido não corre, não grita, não ameaça. Ele apenas estica as mãos e aguarda que você dê o primeiro passo para se perder. Porque, no fim das contas, o verdadeiro perigo nunca é o monstro, é a fome que existe dentro de nós, a pressa, a impulsividade e a curiosidade que insiste em abrir portas que deveriam permanecer fechadas. E, se tem algo que eu aprendi viajando entre os mundos, entre criaturas, mitos e pesadelos, é que alguns seres não devoram corpos, eles devoram destinos. Então, meu amigo viajante, meu amigo explorador, se algum dia você sentir aquele silêncio pesado atrás de uma porta antiga, aquela sensação de que algo sem olhos está te observando, não acenda a luz, não toque no banquete e, acima de tudo, não olhe para trás. Eu sou o explorador, e este foi mais um mergulho nos segredos e mistérios que respiram entre nós. E se você quiser continuar essa jornada dimensional comigo, deixe seu like, compartilhe e escreva nos comentários. Espero que tenham gostado, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, meus caros exploradores.